Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação estadual do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Beber líquidos mornos não tem efeito contra coronavírus. Com a pandemia de coronavírus, circulam nas redes sociais diversas notícias falsas sobre a prevenção da Covid-19. Uma dessas mensagens dá várias orientações a respeito do vírus. Entre elas estão prender a respiração por 10 segundos para verificar se o coronavírus causou fibrose no coração, tomar água de 15 em 15 minutos para evitar a contaminação e beber líquidos mornos ou quentes para combater a infecção. A mensagem cita o Hospital de Stanford, um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, como suposta fonte. Cuidado, este texto é falso e não possui nenhuma evidência científica. Quem avalia é o médico e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Carlos Starling. Tomar água é importante para hidratação em qualquer circunstância. Agora, se toma de 15 em 15, de 20 em 20, se a água é morna, ou se o importante é líquido, tomar líquidos, né, em abundância, pelo menos 3 litros de líquido por dia, mas não com essa frequência, ou se o líquido é morno ou não é. Né, é importante que se tome bastante líquido. Isso não é para corona, isso serve para um monte de outras coisas, dentre elas evitar cálculo renal. O infectologista orienta as pessoas a procurarem informações sobre o coronavírus diretamente nos canais oficiais de comunicação do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Coronavírus traz volta de guetos e enjaula milhões de cidadãos. A pandemia global do Covid-19 escancarou a dura realidade dos próximos anos, a falta de governo. Até agora só se falava em governança, como administrar os desafios do nosso mundo globalizado à medida que vão surgindo. Ninguém quer uma autoridade planetária. Governança é, sobretudo, um projeto tecnocrático pilotado por peritos de várias disciplinas que definiriam soluções racionais para as questões que vão aparecendo. A contraparte seriam as instituições multilaterais e suas agências especializadas, onde os Estados nacionais cooperariam para implementar as receitas dos técnicos. Só que faltava um ingrediente central: quem tem legitimidade ou força para decidir quando, onde e como, isto é, cadê governo? No mundo global, não há um governo tomando decisões na hora do vamos ver. O Covid-19 mostrou que todos estamos ameaçados e que a solução é apelar para os governos nacionais. São eles que possuem os meios e força política para impor medidas drásticas aos cidadãos. Só que os vírus, a urgência climática, os desafios das novas tecnologias ou as crises econômicas gerais não respeitam fronteiras. As autoridades soberanas podem tentar conter, mas não têm condições de resolver as ameaças. Para problemas globais, a resposta também tem que ser global. Apesar de ser a única solução atual, essa situação de fragmentação do poder de decisão pode até ser contraproducente. O governo autoritário chinês levou quase 2 meses negando a epidemia em Wuhan e punindo os médicos e internautas que alertavam para o perigo, para depois apelar para confinamentos em massa. Resultado: o vírus se espalhou mais rápido para os vizinhos e o resto do mundo. A administração Trump quer comprar uma pequena empresa alemã que está desenvolvendo uma vacina para poder ter acesso ao produto, mas só para os Estados Unidos. Os egoísmos nacionais estão à solta, mas o cada um por si só faz piorar o quadro. Não há dúvida de que Pequim acabou publicando, com atraso, os resultados das pesquisas sobre o vírus e que a cooperação internacional dos biólogos conseguiu desvendar os mistérios do Covid-19 em poucas semanas, um recorde histórico. Só que até essa façanha dependeu da boa vontade dos governos de alguns países, boa vontade que está permanentemente ameaçada por considerações de política interna ou de velhas rivalidades interestatais. Os grupos humanos
sempre precisaram inventar bodes expiatórios em caso de ameaças generalizadas. E os nacionalismos, mais ainda. Numa economia e sociedade cada dia mais globalizadas, a tentação é grande de se fechar dentro de fronteiras ilusórias para escapar da aceleração nas mudanças de nossas maneiras de viver, produzir, consumir e se comunicar. Ainda mais quando uma pandemia provoca o pânico em populações inteiras, que acabam até implorando por governos autoritários e medidas rápidas e duras, sem pensar que enclausurar-se dentro de um território nacional é só o primeiro passo para isolar regiões, cidades e bairros dentro desse espaço. O perigo do coronavírus é o renascer dos guetos, enjaulando milhões de cidadãos, uma espécie de nova Idade Média ingovernável no meio do desespero geral e alimentando a possibilidade de uma catástrofe para toda a humanidade. É só imaginar uma política de Mateus primeiros os teus para as questões climáticas ou para a gestão da economia global. Só que estamos muito longe de um governo global que tome decisões para o mundo inteiro. Melhor assim, seria provavelmente uma ditadura planetária funcionando na base de algoritmos e inteligência artificial, um autoritarismo científico que só toleraria um único ponto de vista considerado como legítimo. Boa parte da humanidade ainda quer salvar as liberdades individuais, mas em vez de chorar o velho multilateralismo perdido, está na hora de inventar seriamente novas instituições democráticas adaptadas a essa civilização global que desponta e que não se contentem só em administrar, mas também em instrumentos e poder de decisão. Alfredo Valadão, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web. Jorge Jesus testa positivo para coronavírus e deve refazer exame. O novo coronavírus atingiu o futebol brasileiro profissional. O primeiro teste para o Covid-19, feito no técnico do Flamengo, Jorge Jesus, apresentou resultado positivo fraco ou inconclusivo, de acordo com a assessoria de imprensa do clube carioca. A contraprova está sendo realizada. O próprio técnico utilizou as redes sociais para confirmar o resultado do exame e também para tranquilizar o público, garantindo que se sente bem. É verdade que o meu teste deu positivo, também é verdade que eu sinto normal, hoje sinto exatamente como sentia há um mês, há um ano, há 2 anos atrás, 3, 4, sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo, vou ficar de quarentena. Jorge Jesus se mostrou confiante que em breve vai estar recuperado. Quero agradecer carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista por terem partilhado comigo esta minha situação, que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade e eu estou muito confiante. No Campo e Bola, após reuniões entre federações e clubes pelo Brasil, nesta segunda-feira foram discutidas as situações dos principais campeonatos estaduais. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, ficou decidido que as competições do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul serão paralisadas. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, entende que a suspensão do Campeonato Paulista é a decisão adequada e que agora é hora de medidas preventivas serem tomadas. É o melhor caminho, realmente. Nós temos uma responsabilidade social, nós estamos vivendo uma crise de saúde muito importante que a gente nunca havia vivenciado antes. Então nós temos que trabalhar com atitudes preventivas e o Palmeiras, desde o primeiro momento, trabalhou muito para que a gente chegasse nesse ponto de paralisação e que a gente, através dessa atitude, possa preservar vidas. A determinação no Rio e em São Paulo ficou valendo a partir dos jogos que estavam marcados para esta segunda-feira e que já faziam parte da última rodada e foram realizadas sem a presença de público. Em Minas Gerais, a decisão pela interrupção já tinha sido tomada no último domingo. Na Bahia, no Ceará e em Pernambuco, as federações decidiram que os campeonatos devem continuar acontecendo com os portões fechados. Já no Paraná, uma reunião foi marcada para esta terça-feira para que haja uma conclusão sobre os torneios locais. Na Argentina, mesmo com os clubes sendo contra, a Associação Argentina de Futebol manteve a realização da Copa da Superliga,
torneio que dá vaga à Libertadores da América no ano que vem, e as partidas serão realizadas sem público. Agência Rádio Web, com informações do coronavírus no futebol, Cadu Macri. Uruguai fecha fronteiras com a Argentina e Brasil para conter o coronavírus. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, determinou o fechamento de todas as fronteiras terrestres, fluviais e aéreas com a Argentina desde as 0 hora desta terça-feira. Os cidadãos uruguaios e os estrangeiros residentes no país poderão entrar no Uruguai. Também está autorizada a entrada de mercadorias e ajuda humanitária. O país tem hoje 29 casos de infectados pelo novo coronavírus. A decisão foi tomada após uma videoconferência realizada nesta segunda-feira e contou com a participação dos presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Uruguai. Os postos de fronteira terrestre entre Brasil e Uruguai também foram fechados. Eles estão nas cidades brasileiras de Santana do Livramento, Quaraí, Jaguarão, Barra do Quaraí, Chuí e Aceguá. Lacalle Pou afirmou que conversou com o ministro da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo e Silva, na tentativa de estabelecer algum controle nas fronteiras entre os dois países, por se tratar de fronteira seca. As fronteiras secas são aquelas onde não há um rio, lago ou oceano dividindo os dois países, apenas uma divisão simbólica no território. Outra decisão anunciada por Lacalle Pou foi a suspensão dos voos provenientes da Europa a partir da próxima sexta-feira, dia 20. O retorno de milhares de uruguaios está sendo analisado pelo Ministério das Relações Exteriores, que está em contato com as embaixadas para colaborar com o regresso dos cidadãos. O presidente do Uruguai ressaltou ainda a importância de os idosos maiores de 65 anos permanecerem isolados em casa para evitar o contágio pelo Covid-19. O Uruguai é o país mais envelhecido da América Latina, segundo o relatório elaborado pelo Banco Mundial e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, no ano de 2016. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré. Vale Notícias. Ministério da Saúde confirma primeira morte por coronavírus no Brasil. Segundo informações preliminares, a vítima seria um homem de 62 anos e teria diabetes e pressão alta. O Ministério da Saúde confirmou na manhã desta terça-feira a primeira morte provocada pelo novo coronavírus. O óbito foi registrado em São Paulo e as informações preliminares são de que a vítima era um homem de 62 anos e estava internada em um hospital particular da capital paulista. Ele teria diabetes e hipertensão, doenças crônicas que potencializam o risco de morte entre idosos. Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira, o Brasil tem 234 casos confirmados de Covid-19. São Paulo, onde foi registrada a primeira morte, é o estado com maior número de casos, 152. Há ainda no país 2.064 casos suspeitos e 1.624 casos já foram descartados. Representantes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo irão conceder entrevista coletiva para dar mais informações sobre a primeira morte em decorrência do coronavírus no país. O Ministério da Saúde fará a atualização diária dos dados às 16 em Brasília. Com colaboração de Paulo Henrique Gomes, reportagem Tácito Rodrigues. Governo regulamenta trabalho remoto de servidores. Câmara cancela votações e STF restringe acesso. O governo federal regulamentou o trabalho remoto para servidores, enquanto o Congresso Nacional cancela comissões e também a sessão que iria votar os projetos sobre o orçamento impositivo. O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira as normas para o trabalho remoto de servidores públicos, além de restringir as viagens nacionais e internacionais. Poderão fazer trabalho remoto os servidores ou empregados públicos com 60 anos ou mais, ou que tenham doenças crônicas, imunodeficientes ou graves, que é o público mais vulnerável à doença Covid-19. Gestantes, lactantes e funcionários que vivam na mesma casa e precisem cuidar de alguma pessoa com suspeita ou contaminação do coronavírus também deverão fazer o trabalho remoto. O decreto ainda estabelece que os demais servidores
podem se revezar em turnos diferentes para reduzir a circulação de pessoas nos ministérios e órgãos públicos. As únicas exceções são para os profissionais de segurança, saúde e demais atividades consideradas essenciais por cada entidade pública. No Congresso Nacional, audiências foram canceladas, inclusive a com o ministro da Economia, Paulo Guedes, prevista para esta terça-feira na Comissão da Reforma Tributária. Algumas comissões cancelaram até mesmo reuniões deliberativas, que é quando os parlamentares votam os projetos, como a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mas a comissão que analisa a criação da nova carteira de trabalho verde e amarela manteve a sessão marcada, restringindo apenas a entrada de pessoas na sala. Na Câmara dos Deputados, foi cancelada a maioria das comissões, mas foi mantida a que discute ações para combater o coronavírus. A sessão conjunta de deputados e senadores, que estava marcada para esta terça-feira, também foi cancelada. A sessão votaria os vetos presidenciais e os projetos que regulamentam o orçamento impositivo, definindo o controle de parte do orçamento da União. Já o Supremo Tribunal Federal manteve as sessões plenárias presenciais, apesar de restringir a circulação de pessoas, tanto no tribunal quanto dentro do plenário. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Operação da Polícia Federal descobre organização que contratava funcionários fantasmas em Tocantins. Operação Assombro da Polícia Federal no Tocantins, deflagrada nesta terça-feira, busca desarticular a organização suspeita de desviar dinheiro público ao contratar funcionários fantasmas no estado. A ação é resultado de investigações da primeira fase da Operação Catarse, em dezembro de 2018. Os investigados são suspeitos de atuarem na contratação de funcionários fantasmas para desvio de dinheiro e desvio de finalidade para conseguirem apoio político-eleitoral. A ação dessa terça-feira quer interromper a continuidade das ações criminosas, definir a conduta de cada investigado, identificar a quantidade de funcionários fantasmas, além de recuperar valores desviados. Cerca de 80 policiais federais cumprem 14 mandados judiciais nas cidades de Palmas, Araguaína e Dueré. Os suspeitos poderão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. França entra em confinamento quase total. O presidente Emmanuel Macron declarou guerra contra o coronavírus em discurso à nação na noite dessa segunda-feira. Ele anunciou novas medidas de restrição à vida social para intensificar o combate ao Covid-19, que já contagiou 6.633 pessoas e matou 148 no país. O confinamento quase total entra em vigor ao meio-dia dessa terça-feira, 8 da manhã em Brasília, por um período de no mínimo 15 dias. Somente os profissionais essenciais e que não podem trabalhar à distância são autorizados a circular nas ruas. Os outros devem ficar confinados em casa e só sair para fazer compras. 100 mil policiais serão mobilizados para aplicar a decisão e os infratores serão multados em até 135 euros, cerca de R$750. O governo francês também decidiu adiar o segundo turno das eleições municipais previsto inicialmente para o próximo domingo 22 e que será realizado em 21 de junho. Álcool em gel não dura nem uma hora quando chega às farmácias. Para tentar conter o aumento dos preços de produtos usados no combate ao coronavírus, a Câmara Legislativa do DF aprovou a redução do ICMS de luvas, máscaras e álcool em gel. Mas o problema é que a população não tem encontrado esses produtos nas farmácias ou supermercados. Algumas pessoas estão há semanas procurando, por exemplo, o álcool em gel. Agora estou procurando de novo, não tem, já fui no supermercado, não tem. O que a gente mais está precisando, né, de álcool, máscara e não tem, entendeu? Aí vamos fazer o quê? Ficar mercê, né? Sem ter, esperando, não tem. Já passei aí em umas 10 farmácias e 3 supermercados. Só achei um. Álcool em gel, máscara não achei não. Os gerentes de farmácias contam que os distribuidores estão atrasando entregas e quando a mercadoria chega, é em pequenas quantidades. O coordenador de uma farmácia na Asa Sul, Wesley Alves,
conta que o álcool em gel não dura nem uma hora na loja. Está chegando várias unidades para a gente, em torno de 200, 400 unidades, não demora uma hora, já tem que estar repondo novamente. Ontem chegou bastante unidades aqui, não durou meia hora. E não só a procura do álcool em gel, o extrato de própolis também está vendendo bastante, fórmulas de imunidade fortalecida também está vendendo bastante, complexo B. Outro problema apontado pelos comerciantes é que algumas pessoas querem estocar álcool em gel em casa, comprando em grandes quantidades, o que prejudica outras pessoas. O aumento dessa demanda de uma hora para outra tem causado o desabastecimento. É o que argumenta o presidente do Sindicato de Atacadistas do DF, Álvaro Silveira Júnior. O problema é que esses produtos hoje estão sofrendo uma pressão de demanda que nunca existiu, né? Na última crise do H1N1, por que a gente não teve problema? Porque a China não teve problema, outros lugares não tiveram. Então hoje, como está todo mundo com o mesmo problema, então realmente virou uma correria atrás desses produtos profiláticos do coronavírus. Não tem capacidade que dê uma resposta de hoje para amanhã, né? A cadeia é lenta, né? Até que ela vai se movimentando, você vai se adequando à nova demanda, mas eu creio que a tendência é ir se normalizando ao longo do tempo. A liderança do sindicato patronal informa ainda que não há falta de álcool em gel, mas sim dos frascos para colocar o produto, que, segundo ele, estão em quarentena por determinação da Anvisa, pois muitos deles vêm da China. O presidente do Sindicato Atacadista destaca ainda que os mercados internacionais também estão em busca desses produtos, o que contribui para o desabastecimento aqui no Brasil. Em relação às máscaras, a situação seria mais grave, pois estariam em falta até mesmo para profissionais de saúde. O Ministério da Saúde recomenda o uso de máscara apenas para quem já está doente, é caso suspeito ou tem contato com pessoas contaminadas ou suspeitas. Quem não está neste grupo, não há necessidade de usar máscara. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Copa América é adiada para o ano que vem por causa do coronavírus. A Copa América, que estava marcada para o período entre os dias 12 de junho e 11 de julho deste ano, na Colômbia e Argentina, será adiada para 2021. A decisão tomada por conta da pandemia do novo coronavírus foi realizada através de videoconferência entre a Conmebol, entidade sul-americana, e a UEFA, entidade europeia, junto com as federações de cada continente. No ano que vem, a Conmebol vai utilizar o mesmo período no calendário que foi escolhido pela UEFA para a Eurocopa, de 11 de junho a 11 de julho. O torneio será mantido na Argentina e na Colômbia. O Brasil está no grupo B, ao lado da Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e Catar. Já o grupo A é composto por Argentina, Chile, Austrália, Uruguai, Paraguai e Bolívia. As competições de clubes coordenadas pela entidade sul-americana, a Libertadores e a Copa Sul-Americana, permanecem suspensas por prazo indeterminado. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. E este foi o Vale Notícias desta terça-feira, na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Vilmar de Souza. Reportagem local, Marinaldo Santana. Apoio jornalístico, Cirineu Santos. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link da Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias.